Abra sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, quem encontrou pode dizer um amém? Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja dos Laodicenses, ou de Laodiceia, como está na sua versão, essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente, e eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele, e ele comigo. Amém. Só até aqui. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre Deus do lado de fora. Você pode falar comigo? Deus do lado de fora. Essa mensagem aqui para a igreja de Laodiceia. O interessante é que nós usamos muito esse versículo 20 para falar para pecadores, no momento de apelo para que a pessoa possa se converter a Jesus, ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho transformador de Cristo. Mas é bem verdade que essa mensagem, escrita pelo apóstolo João ao pastor da igreja, é uma mensagem direcionada à igreja de Jesus em Laodiceia. Aqui, a imagem que João está transmitindo para mim e para você é de um Deus que está do lado de fora da casa, do lado de fora do templo, do lado de fora da igreja, e Ele está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, e ele comigo. O que eu posso tirar de lição para a minha vida com essa mensagem para a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia é uma igreja que possui algumas características peculiares. A cidade de Laodiceia era uma cidade onde não possuíam, as águas da cidade não eram águas boas para consumo. As águas da cidade, os historiadores dizem que as águas eram trazidas por dutos a distâncias de quilômetros, de 5, de 6, alguns dizem até de 10, de 8 quilômetros e 10 quilômetros de distâncias, por várias cidades, e as águas eram conduzidas por esses dutos, exposto ao sol, exposto ao tempo, até a cidade de Laodiceia, fazendo com que, pelo clima desértico daquela região, as águas chegassem exatamente nessa temperatura, nem quente, nem frio. Então, quando Deus se utiliza dessa linguagem, falando sobre porque não és quente, porque não és frio, és morno, a igreja de Laodiceia sabia exatamente o que Deus estava querendo transmitir.
A igreja de Laodiceia, ela, aos olhos dos homens, era uma igreja extremamente rica. É o que eles vão dizer aqui no texto. A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia tinha uma produção fina de tecidos finos, fazendo com que os seus moradores, a maioria deles, tivessem uma posição, uma situação econômica, uma situação financeira bem sucedida. Eles eram ricos. Eles vão dizer isso no texto. Lá em Laodiceia possuía uma escola de medicina muito famosa na época, inclusive especialmente pela fabricação de colírio para os olhos. A igreja, parece que a igreja ela absorve o espírito da cidade. Aos olhos dos homens é uma igreja próspera, aos olhos dos homens é uma igreja estruturada, aos olhos dos homens é uma igreja aparentemente, diga comigo, aparentemente, isso, uma aparência de bem-sucedida, uma igreja que vivia confortavelmente, uma igreja autoconfiante, sem necessidade espiritual de nada. Provavelmente a igreja de Laodiceia era uma igreja admirada pelos outros, por outros membros de outras igrejas, por outros pastores. Era uma igreja pujante apenas do lado de fora. Não havia perseguição mencionada na igreja de Laodiceia e nem pobreza entre os seus membros, como na igreja de Esmirna ou de Éfeso. Não, eles eram prósperos financeiramente, eles eram ricos, eles possuíam bens. Eles vão dizer aqui, a carta que João transmite para o pastor diz: você diz, eu sou rico, eu sou cheio de bens, eu não tenho necessidade de nada. Era a perspectiva daquela igreja, era a forma como eles se enxergavam, era a forma como eles se viam. Mas, diga comigo, mas aos olhos de Deus não era bem assim. Aos olhos de Deus, a igreja de Laodiceia, ela estava indo por um caminho totalmente contrário àquilo que Deus tinha para ela. Aos olhos de Deus, a igreja de Laodiceia é uma das igrejas das 7 igrejas que João enviou uma mensagem de Deus, é uma das igrejas que não recebe nenhum elogio, nenhuma atitude positiva, nenhuma característica boa. A igreja de Laodiceia é uma das únicas igrejas que só foi corrigida. Aos olhos dos homens era uma igreja boa, era uma igreja pujante. Talvez aos olhos das pessoas o evangelho estava bom, as atividades da igreja estavam boa, a programação da igreja era excelente, os louvores talvez as atividades dos homens, das mulheres, jovens e adolescentes, talvez a igreja estava até caminhando aparentemente bem, mas aos olhos de Deus, Jesus, ele revela a verdadeira condição da igreja de Laodiceia. Ele vai dizer: vocês são miserável, pobre, cego e nu. Jesus vai revelar a verdadeira condição da igreja. Ele vai dizer: vocês são uma igreja morna, falta de fervor, acomodação espiritual, ausência de paixão por Deus, religião sem vida, neutralidade espiritual. Não era uma igreja totalmente fria ao evangelho, mas também não queimava pela presença de Deus. Isso é uma distração que Satanás tem levantado nos últimos tempos no meio da igreja do Senhor Jesus. Falta de paixão pela presença de Deus.
A gente deixa de vir para o culto por qualquer coisa. Se tiver muito sol é porque o sol está muito quente. Se tiver chovendo é porque está chovendo demais. Falta de fervor, acomodação espiritual. Não, hoje eu vou assistir o culto online. Não, hoje eu vou ficar em casa. Não, amanhã eu vou trabalhar muito cedo, então não vou me reunir com os meus irmãos. Acomodação espiritual, ausência de paixão por Deus. Era uma igreja morna. Não era nem fria e nem era quente. Era uma igreja que não tinha o desejo de buscar, o anseio de buscar a presença de Deus. Era uma igreja autossuficiente. Eles eram independentes de Deus. Eles estavam nas suas atividades, eles estavam nas suas programações. Eles vão dizer: eu sou rico, eu sou cheio de bem, eu não tenho necessidade de nada, eu não preciso de nada. Eles eram independentes de Deus, confiantes nos recursos naturais. Eles tinham o seu orgulho espiritual. Eles tinham ausência de quebrantamento. É quando eu me chego ao ponto de me tornar autossuficiente. Uma igreja, ela pode ter dinheiro, ela pode ter estrutura, ela pode ter influência, ela pode ter programas, ela pode ter reputação e ainda assim estar espiritualmente vazia. E quando eu falo igreja, eu não falo apenas do templo onde nós nos reunimos. Eu falo igreja, eu e você como indivíduos. Eles estavam atravessando um período, um tempo, eles estavam vivendo um tempo de cegueira espiritual. E curiosamente, a cidade produzia o colírio, mas Jesus diz que eles eram cegos. Eles não percebem a sua real condição diante de Deus. Eles eram uma cidade rica, onde importava tecidos finos, mas apesar das suas roupas luxuosas produzidas em Laodiceia, Jesus diz: vocês estão nus. Isso é traduzido como falta de justiça, isso é traduzido como ausência de santidade, isso é traduzido como uma aparência sem espiritualidade. Você lembra da parábola do filho pródigo? Filho pródigo que decide sair de casa, pede a parte dos bens do pai que lhe pertenciam. O pai entrega a parte da riqueza dele para o seu filho. O filho sai, vive a sua vida dissolutamente, gasta tudo com amigos, com festa, com prazeres, vai para distante da casa do pai. Mas chega um momento que diz o texto: e caindo em si, ele cai em si. Parece que ele recupera a sua consciência espiritual. Ele cai em si e diz: eu aqui passo necessidade, eu aqui enfrento dificuldade, mas até os empregados do meu pai têm o que comer na casa. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer: pequei contra Deus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele arma tudo, ele faz o plano na mente dele, ele volta para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, que ele começa a falar com o pai: pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. A primeira coisa que o pai fala para os seus servos é: tragam a melhor veste. Antes de colocar anel no dedo, antes de colocar sandália nos pés, o pai diz: traga a melhor veste. Porque veste fala sobre santidade, fala sobre justiça, fala sobre espiritualidade. E aqui, a mensagem de Deus para essa igreja é: vocês não estão vestidos. Apesar de se acharem ricos, apesar de trabalharem com tecidos finos e caros, vocês estão nus. Jesus chama aquela igreja para o arrependimento. Jesus diz: compre de mim ouro refinado. Não saiam pelas cidades para comprar o que tem pela rua. Comprem de mim ouro refinado. É o verdadeiro valor espiritual das coisas de Deus.
Ele fala para aquela igreja: comprem vestes brancas. Fala sobre pureza, fala sobre santidade, fala sobre a justiça. Ele vai dizer: compre colírio e unge os olhos de vocês, para que vocês possam ter discernimento espiritual, porque vocês estão cegos espiritualmente. A mensagem de Deus para aquela igreja. Agora ele vai dizer no texto mais à frente, no versículo 19: a todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Olha que interessante. Por que é interessante, pastor? Porque a linguagem de amor que o homem entende, que a humanidade entende, a linguagem de amor que a sociedade entende é: se você me ama, você me aceita do jeito que eu sou. Você já ouviu isso? Já ouviu, né? Eu também. A linguagem de amor que o homem entende é: se você me ama, você vai me aceitar do jeito que eu sou. Mas a linguagem de amor que Deus me ensina: a quem eu amo, eu corrijo e eu castigo. Não, peraí, porque está dando um conflito aqui na minha mente. Como assim? Como assim, se você me ama, você não me aceita? Como assim, se você diz que me ama, você vai me corrigir? É exatamente isso que o Evangelho faz. É exatamente isso a vontade, o desejo de Deus para a minha vida. Não caia nessa desgraçada ideologia de que se você me ama, você me aceita do jeito que eu sou. Quem te aceita do jeito que você é o diabo. Ele aceita você do jeito que você está, do jeito que você é. Ele aceita você e não vai brigar com você por nada. Quem aceita você do jeito que você é o diabo. Mas Deus está dizendo para mim, através da igreja de Laodiceia: eu amo, e aquele quem eu amo, eu corrijo e eu castigo. Eu repreendo e eu castigo. Por quê? Porque Deus não quer uma vida desgraçada para mim. Porque Deus não quer uma vida desgraçada para você. Quem foi que disse para mim, quem foi que disse para você que você cedendo aos seus desejos e à sua vontade, você vai ter uma vida feliz e abençoada e próspera? Isso é mentira do diabo. Por isso que Deus está falando para essa igreja: a todos que eu amo, eu repreendo e eu castigo. Você está vendo como o Evangelho é uma contracultura? Será que você está percebendo que o Evangelho não é essa historinha que as pessoas pintam lá fora? Eles querem ser recebidos, aceitos da maneira que eles estão vivendo e não querem ser corrigidos, não querem ser repreendidos. Não, você tem que me aceitar do meu jeito, porque eu me sinto assim e eu estou bem assim e eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas aqui Deus está dizendo: a todos que eu amo, 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 eu repreendo e eu castigo. Sabe por que Deus, Ele coloca parâmetros e critérios para que eu e você possamos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus? Porque Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Por isso que Deus fala: eu amo, e a quem eu amo, a todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Você sabe, um pai é a imagem de um pai. É a imagem de um pai que corrige o seu filho, que disciplina o seu filho. Se bem que tem uns pais hoje em dia que é só misericórdia, né? O menino falta só dar na... Eu ia falar... Não, vou falar não. Vocês são fofoqueiros. Deixa ele uma semana lá em casa. Deixa uma semana lá em casa.
eu tenho meus meninos tão grandes. Tem um menino de 21 e tem uma menina de 16. Eu não espanco não, mas eu não negocio autoridade não, filho. Quando começa a levantar a voz, aqui quem fala alto sou eu. Acabou. E quando começa a conversar muito, eu falo assim, eu não estou negociando. Acabou. Amar nada. Não estou negociando, não negocio. Não abro mão, vai obedecer. Mas eu já tenho 21. Está morando na minha casa, está comendo da minha comida. Sou eu que compro a sua roupa. Sou eu que compro sua pasta de dente, sua escova de dente, até a sua cueca. Então, meu filho, fica quietinho, obedece, anda na linha. Graças a Deus, eu tenho uns filhos bons. Eles não estão aqui não, por isso que eu posso falar, senão eles vão se encher muito a bola. Eles são obedientes também, que sabe se não andar na linha. Mas volta aqui para, fecha o parênteses aqui da educação paterna, volta aqui. Deus trata como um pai cuida do seu filho, como deveria cuidar. Ensinar disciplina, obediência, autoridade. Que a todos que eu amo eu repreendo e castigo. Aqui é a linguagem do amor de Deus. Se você está sendo corrigido, querido, isso é um bom sinal. É sinal de que Deus ama você. Se você está sendo repreendido por Deus, isso é um bom sinal. Sinal de que Deus ama você e não quer perder você para esse mundo. Não abre mão de você. Só que o que ele continua dizendo no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Depois de tudo isso, depois de toda essa explicação, depois de toda essa instrução, Deus continua do lado de fora. E aí eu pergunto para você nessa noite, Adevec, Natal: onde Deus está na sua vida? Do lado de dentro ou do lado de fora? Quando você olha para a sua vida, com que perspectiva você olha? Com os seus olhos ou com os olhos de Deus? Porque a mesma igreja, o mesmo cenário, nós temos duas perspectivas. A perspectiva da igreja de Laodiceia e a realidade de Deus. Quando você olha para a sua vida, com que perspectiva você enxerga? Com os seus olhos ou com os olhos de um Deus que está querendo se aproximar de você, querendo se relacionar com você, querendo ter um relacionamento mais próximo e íntimo de você? Deus na igreja de Laodiceia, ou Deus na sua vida, Ele está do lado de dentro ou Ele está do lado de fora, batendo a porta? Você não vai responder isso para mim não, você vai responder isso para você. Mas eu quero mostrar aqui na palavra de Deus alguns lugares onde Deus ele teve acesso a pessoas, onde Ele entrou em lares, em casas, onde Ele transformou famílias, onde vidas foram alcançadas pelo poder transformador do Evangelho. Eu posso começar falando de João capítulo 2, a festa em Caná da Galileia, que diz a história, o texto, João está narrando, dizendo que Jesus foi convidado para aquela festa. Diga comigo, Ele foi convidado. Não, diga mais forte, Ele foi convidado. A história você conhece, Jesus foi convidado. Festa de casamento, todo mundo festejando, todo mundo se alegrando, mas no meio da festa acabou o vinho. Acabar o vinho numa festa de casamento de um judeu era como se aquele casal estivesse atraindo maldição para aquele casamento. Acabar o vinho, a reputação daquele casal seria péssima naquela cidade.
Acabar o vinho para o judeu é um sinal de tragédia social. E naquele conflito, no meio daquela tensão de, no meio da festa ainda acabar o vinho, talvez uma festa que durasse 5 dias, 6 dias, 7 dias, no meio da festa ainda acabou o vinho, mas, diga comigo, Jesus foi convidado para aquela festa. E quando Jesus fica sabendo daquela notícia, depois de tratar com Maria, e ela vai dizer, fazei tudo o que ele vos disser, ele dá a instrução, encher essas talhas com água, e aí os servos vão encher as talhas com água, e aquilo que faltava, Jesus completou. Ele vai levar o vinho, agora a água transformada em vinho, ao mestre Sala, e quando o mestre, ele experimenta aquele vinho, ele se levanta, ele interrompe a festa, e diz para aquele casal de noivo, é normal as pessoas servirem o vinho bom e depois o vinho inferior, mas vocês fizeram diferente, vocês serviram normal e agora vocês estão servindo um melhor vinho, porque aquilo que Deus faz na minha vida, aquilo que Deus faz na sua vida, quando Ele é convidado para entrar na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, Ele transforma, e aquilo que é bom se torna melhor ainda. Quando Deus tem acesso à nossa vida, quando Deus tem acesso à nossa casa, quando Deus tem acesso ao nosso coração, aonde Ele chega, Ele transforma o ambiente. Eu posso falar de Lucas capítulo 8, aquele príncipe da sinagoga, aquele chefe da sinagoga conhecido, chamado de Jairo. Ele vai até o encontro de Jesus porque a sua filha estava em casa doente. Ele vai convidar Jesus para que Jesus fosse até a sua casa, e Jesus se dispõe a ir até a casa de Jairo, mas no meio do caminho alguém chega para Jairo e diz, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Jesus vira para Jairo e diz, não desiste, não desanime, não chore, não abaixe a cabeça, vai dar tudo certo. E Jesus vai até a casa de Jairo, e Jesus entra na casa de Jairo, ele entra no quarto onde a menina está morta. Jesus, Jairo, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, fecha a porta. Jesus se encontra com a menina e diz, menina, se levanta. E onde havia morte, houve vida, porque quando Jesus tem acesso à minha casa, quando Ele tem acesso à sua vida, aquilo que falta Ele preenche. Eu posso falar da história de João capítulo 11, quando Jesus vai até a casa de Marta, Maria e Lázaro, e já sabia que Lázaro estava morto. O texto e a história vai dizer, há 4 dias já estava num túmulo, a pedra já estava lá, selando aquele túmulo. Marta fala, Maria fala, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus pede para que se direcionasse até onde estava o corpo lá do defunto de Lázaro. Ele diz, remova a pedra, tira aquilo que impede, tira aquilo que atrapalha o milagre. Eles tiram a pedra e Jesus diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai daquele túmulo com vida, todo enfaixado, porque quando Jesus tem acesso à minha vida, à sua casa, à sua família, o milagre que eu preciso, Ele realiza. A minha falta e a minha necessidade Ele preenche. Eu posso falar de Lucas capítulo 19. E aqui em Lucas capítulo 19 a história é diferente. Diferente por quê, pastor? É diferente porque no casamento Jesus foi chamado, porque na casa de Jairo Jesus foi chamado, porque na casa de Maria, Marta e Lázaro Ele foi chamado. Até mesmo antes de Lázaro morrer, manda uma mensagem para Jesus, fala que o amigo dele, a quem ele ama, está doente. Jesus foi chamado. Mas em Lucas capítulo 19, Jesus não foi chamado. Lucas capítulo 19 é a história de quem, pastor? Zaqueu. Jesus estava passando por Jericó, uma das últimas vezes que Jesus ia passar por aquela cidade. A multidão em volta de Jesus, ansiosa, querendo ver quem era esse, chamado Messias, que realiza milagres, que faz o cego enxergar, que faz o mudo falar, que faz o paralítico andar.
que cura uma mulher do fluxo de sangue, que cura leprosos, que expulsa demônios. Quem é esse? A cidade estava em polvorosa, querendo ver, querendo conhecer, querendo tocar, querendo olhar para ele. Lázaro, um homem de baixa estatura, querendo... Zaqueu, ó, já estou botando Lázaro na história. Zaqueu querendo ver Jesus, querendo ter um encontro com Jesus. Zaqueu, ele sobe numa pequena árvore, num sicômoro, ali para ver Jesus passar, Só que quando Jesus está se aproximando, não é Jairo que convida, é Jesus. Não é Jairo, já botei Lázaro e já botei... Rapaz, TDAH é terrível. Quando você não consegue memorizar o nome de uma pessoa, você chama ele de tudo, de Rafael, de Daniel, de Eliel, só não chama do nome que é. Zaqueu, né? É de Zaqueu. É Zaqueu que está em cima? Não é Lázaro, nem subiu não, né? Zaqueu está lá em cima da árvore. Não foi Zaqueu que convidou, foi Jesus que bateu a porta naquele dia. Lázaro, de novo. É terrível, rapaz. Lázaro, sai daí que é o lugar do Zaqueu. Rapaz, daqui a pouco estou botando Pedro, José, todo mundo em cima da árvore. Daqui a pouco estou botando Leodemar. Leodemar, sai daí da árvore, que essa árvore é o lugar do Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. Sabe o que é isso? É quando Deus bate a porta. No casamento, Jesus foi convidado. Na casa de Jairo, Jesus foi convidado. Na casa de Lázaro, Jesus foi convidado. Na casa de Zaqueu, Jesus bateu a porta. Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Desce, 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 desce. Desce, porque hoje me convém repousar na sua casa. Jesus estava batendo na porta de Zaqueu. E essa história termina com Zaqueu abrindo a porta. E quando você decide abrir a porta para que Deus possa ter acesso ao seu coração, acesso à sua casa, acesso à sua vida, quando você decide abrir a porta, é o que ele vai dizer aqui, ó. Se alguém ouvir a minha voz, Zaqueu ouviu a voz, e abrir a porta, Zaqueu abriu a porta. Virei a ele e cearei com ele e ele comigo. O que é isso? Relacionamento. Relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Aqui a carta de João ao Apocalipse para a igreja de Laodiceia, Deus está do lado de fora, batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Ei, querido, o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que eu e você possamos abrir a porta do nosso coração para Ele entrar e transformar a nossa vida, transformar a nossa casa, transformar a nossa família, transformar a vida dos nossos filhos. O desejo de Deus, olha aqui, que todas as outras pessoas chamaram Jesus. Jesus, vem para o meu casamento. Jesus, vem para a minha casa porque minha filha está doente. Jesus,
Jesus, vem para minha casa porque meu irmão está quase morrendo. Mas aqui na história de Zaqueu, Jesus está batendo a porta. Eu preciso entrar, eu quero me relacionar contigo, eu quero cear com você, eu quero ter comunhão contigo. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nessa noite Ele bate a porta do nosso coração. Deus está do lado de fora batendo a porta do nosso coração e pedindo um momento de intimidade, de relacionamento, de comunhão comigo e com você. E qual é a sua decisão nessa noite?